Próxima convidada do Fórum TSF é a deputada do Chega e deputada eleita Cristina Rodrigues. Bem-vinda também a este Fórum, Senhora Deputada. O Chega vai entrar neste processo de revisão constitucional com proposta concreta? Olá, muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Sim, o Chega, nós, se nos recordarmos, na 15ª legislatura já houve um processo de revisão constitucional disputado pelo Chega, onde todos os partidos depois acabaram por apresentar uma proposta. Portanto, parece-me que logo nessa ocasião fica evidente que todos os partidos consideram que há alguma coisa a melhorar no nosso texto constitucional e, portanto, obviamente que um processo constitucional é um processo participado por todos e, tal e qual como dizia o último ouvinte, só se algum partido se quiser excluir dessa discussão é que não participa nela. E da parte do Chega há, como sempre houve, total disponibilidade para dialogar com os restantes partidos e ver efetivamente onde é que se consegue atingir consensos. E já agora também, só mais uma nota relativamente aos dois últimos que tive a oportunidade de ouvir, o próprio professor Jorge Miranda, que é conhecido como o pai da Constituição, hoje em dia ele refere que há um conjunto de alterações que devem ser feitas, até publicou um livro, nomeadamente onde ele aponta um conjunto alargado de alterações a fazer e, portanto, podia ser útil para algumas das pessoas que já falaram ler esse livro. Quanto ao Chega, e tendo em conta este histórico, aliás, no final da anterior legislatura o Chega também anunciou que iria novamente disputar o processo, não o chegámos a fazer devido à dissolução da Assembleia da República, naturalmente, mas é algo que continuamos a trabalhar. Portanto, não será uma prioridade logo imediatamente assim que se iniciar a legislatura, entendemos que existem outras prioridades, mas teremos uma proposta para apresentar. Uma proposta, sim, que irá no sentido de garantir neutralidade ideológica à Constituição, que facilite uma reforma na Justiça, que facilite também aqui a despolitização de certos cargos e, portanto, irá um bocadinho no sentido daquela que já foi a proposta apresentada, mas agora melhorada, digamos assim. E pronto, e achamos que realmente pode ser um momento, tal como qualquer outro. Aliás, a própria Constituição, o próprio texto constitucional prevê revisões ordinárias e extraordinárias e, portanto, é algo que o próprio legislador constituinte previu e é saudável numa democracia que se possa fazer essa mesma revisão, essas revisões, sim. Já acentuou aí dois pontos, mas gostava que nos explicasse melhor quais seriam então os eixos principais dessa proposta de revisão constitucional. Bom, seria efetivamente a questão da neutralidade ideológica e mesmo discutindo-se a questão do preâmbulo de ter caráter meramente histórico e obviamente não vinculativo e jurídico, é algo que devemos alterar. Portanto, ninguém apaga a história por retirar esse apontamento do próprio preâmbulo, até porque o próprio artigo 2º, que falava também desse caminho para o socialismo, já foi alterado numa outra revisão constitucional. Mas existem outras coisas que ainda pendem para o socialismo no texto constitucional que eventualmente seriam de remover. Depois existem outras questões relativas aos direitos, liberdades e garantias que também são relevantes na medida em que os tempos atuais são muito diferentes dos anteriores e, portanto, temos questões que têm que ser resolvidas relativamente à questão dos metadados, por exemplo, das novas tecnologias. Temos a questão também das penas e, neste caso, penas com caráter perpétuo, que também é algo que quer voltar a abordar. Temos a questão do enriquecimento ilícito, que não temos conseguido aprovar legislação nesse sentido por dificuldade com o texto constitucional e que também nos parece relevante. Depois, relativamente às questões de menos Estado, portanto, tentar aqui uma melhor articulação entre os serviços públicos e os privados, sempre no sentido de melhorar os serviços para os portugueses, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente na educação, e, portanto, são também apontamentos que gostaríamos de voltar a discutir, assim como também garantir que a família tem um caráter central na vida dos portugueses, e espelhado no texto constitucional, obviamente. Obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Prioridades do Chega para um processo de revisão constitucional.